Olá, meus irmãos, tudo bem? Graças a Deus, mais um dia que nos encontramos por meio deste vídeo. E neste nós iremos continuar a estudar o livro de Provérbios, estudo que temos feito desde o início do ano. Hoje nós iremos fazê-lo no capítulo 15 do livro de Provérbios. Eu gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia. No momento oportuno nós estaremos fazendo a leitura deste texto. E é muito importante que você abra, preste bastante atenção em tudo que nós iremos ler e tudo que nós iremos dizer a partir deste livro. Eu quero fazer apenas uma rápida comunicação, lembrar os irmãos que no próximo domingo o nosso culto, dia 3 agora, irá acontecer a partir das 9 horas da manhã. Por quê? Porque às 10 horas nós teremos a escola bíblica. Então o seu professor vai te enviar o link para que você acesse a sala e lá você terá a sua aula, você participará da EBD juntamente com seus irmãos, com os demais irmãos que fazem parte da sua sala. Então fique atento, domingo nosso culto da manhã irá acontecer às 9 horas da manhã e a nossa EBD às 10 horas. Tendo dito isso, vamos então passar a leitura do nosso texto, Provérbios capítulo 15, gostaria que você, se ainda não abriu, abra sua Bíblia neste texto, e assim nós iremos fazer a leitura juntos. Provérbios capítulo 15, está registrado assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é a árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas no lucro dos ímpios há infelicidade. As palavras dos sábios difundem o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. O Senhor detesta o caminho do ímpio, mas ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para o que abandona o caminho, e quem odeia a repreensão morrerá. O mundo dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor. Quanto mais o coração dos filhos dos homens. O zombador não gosta de quem o repreende, nem se aproxima dos sábios. O coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de estupidez. Para quem está aflito, todos os dias são maus, mas a vida de quem tem o coração alegre é uma contínua festa. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de legumes onde há amor do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas as veredas do justo é plana. O filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato despreza a sua mãe. Quem tem juízo se alegra com a sua Quem não tem juízo se alegra com a sua tolice, mas quem é sábio anda retamente. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Que alegria é ter a resposta adequada, como é boa a palavra dita na hora certa. Para o sábio, o caminho da vida leva para cima, para desviar do inferno embaixo. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas preserva a herança da viúva. O Senhor detesta os planos dos maus, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. Quem é ávido por lucro desonesto arruína a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. O brilho nos olhos alegra o coração. Uma boa notícia fortalece até os ossos. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é instrução na sabedoria e a humildade precede a honra. Então, a partir da leitura deste texto, nós podemos perceber, eu quero dividir esse texto em 3 grandes partes. Que 3 grandes partes são essas? A gente vai pensar como se fosse uma moldura.
A primeira parte do texto, a moldura de cima, diz respeito à atenção de Deus, ao fato de que Deus está atento à nossa vida, Deus está atento às coisas que acontecem no mundo, né? Muitas vezes nós fazemos as perguntas, será que Deus não está vendo tudo o que está acontecendo? Não, Deus está atento a tudo o que está acontecendo. Primeira moldura. A segunda moldura, que é a parte de baixo do texto, vai dizer sobre esse mesmo assunto, de que Deus está atento, de que Deus está observando tudo o que acontece no mundo, tudo o que acontece em nossas vidas, tudo o que acontece na sociedade. E Ele age na história, Ele age no nosso cotidiano. E no meio das duas molduras, nós percebemos a ação nossa, a ação do próprio ser humano, que eu vou entender como a ação nossa que deve ser norteada, que deve ser regida pelo autocontrole. Então, só para a gente reforçar, primeira parte da moldura vai do versículo 1 até o versículo 12, a parte de cima da moldura vai do versículo 1 até o versículo 12, a moldura de baixo vai do versículo 25 até o versículo 33, então nós temos um quadro, moldura de cima 1 a 12, moldura de baixo 25 a 33. E o centro do quadro, o meio do quadro, a tela do quadro, vamos dizer assim, é a parte em que é importante o nosso autocontrole, o nosso domínio próprio. Então, a partir desses três partes, desses três grandes blocos do texto, eu quero refletir com os irmãos a respeito disso. Então, vamos pensar. Primeira parte do texto. Nós percebemos que o Senhor está em todo lugar, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então o Senhor está atento a tudo o que está acontecendo. O Senhor está vendo tudo o que acontece na história da humanidade. Versículo 8, e ao estar atento, o texto nos diz que o Senhor detesta até mesmo o sacrifício dos ímpios. Ou seja, porque o Senhor conhece o coração do ser humano, porque o Senhor conhece a nós, Ele sabe se o nosso sacrifício, se o nosso culto, se aquilo que nós oferecemos a Ele é algo verdadeiro ou se parte de mãos ímpias, né? E aí Ele vai dizer que Ele também detesta o caminho do ímpio. E aí pega e fala, versículo 11, que o mundo dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Ou seja, Deus está atento a tudo. Então, por que Ele detesta o sacrifício do ímpio? Porque Ele não está interessado apenas no sacrifício. Ele quer o nosso coração sincero. Ele quer um coração justo perante Ele. Essa é a primeira parte. A segunda parte do texto, como eu disse, fala do autocontrole, que vai do versículo 13 até o versículo 24. Fala do nosso autocontrole, a nossa atitude, a nossa conduta que deve ser regida pelo domínio próprio. E aí nós percebemos o quê? O domínio próprio, aquele que tem domínio próprio, tem um coração alegre, são pessoas alegres. E o texto fala que o coração alegre embeleza o rosto. O coração alegre deixa a pessoa mais bonita, né? Isso, é essa a ideia, né? Então, e aí pega e fala, mas para quem está aflito, todos os dias são maus. Todos os dias estão maus. Então, nós precisamos ter autocontrole sobre as nossas emoções. É isso que o texto está dizendo. Nós precisamos ter autocontrole sobre as nossas emoções. Porque senão, por melhores que os dias sejam, ainda assim, eles serão dias maus. Ao contrário daquele que tem o coração alegre, que isso reflete de maneira prática, até mesmo na sua aparência. A outra pequena parte dessa que nós colocamos dentro deste bloco maior do autocontrole, do domínio próprio, diz respeito à satisfação. A pessoa que tem um domínio próprio, que tem um autocontrole, ela encontra satisfação. Aquele que não encontra satisfação, por mais que ele tenha, ele ainda não se dá por satisfeito. Ele ainda não encontra paz. É isso que o texto está dizendo, olha, é melhor ter pouco, havendo temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Né? Então não adianta a pessoa ter muito se ela não encontra satisfação, se ela não encontra descanso, se ela não encontra paz diante de tudo que ela tem. Então outra coisa que nós precisamos desenvolver é a satisfação com aquilo que nós temos. É termos paz apesar de termos muito ou pouco, não importando com isso. A outra questão é em relação a
a preguiça. Nós precisamos ter controle sobre a preguiça. Na verdade, nós devemos abandonar a preguiça, versículo 19, porque o caminho do preguiçoso é como que um caminho cercado por espinhos, mas a vereda do justo ela é plana. Né? O preguiçoso ele acaba entrando na impiedade, ele acaba entrando em caminhos espinhosos para evitar o trabalho, porque o trabalho exige o quê? Exatamente que a pessoa corra atrás, vamos dizer assim, dos seus próprios benefícios, que ela alcance os seus objetivos. Mas o preguiçoso ele vai tentar alcançar os seus objetivos de maneiras escusas, de maneiras fáceis, vamos dizer assim. E isso traz para ele grandes consequências. E a outra pequena parte, nós precisamos ter controle sobre a loucura. Nós precisamos procurar ser sábios. Vai do versículo 20 até o versículo 24. Nós precisamos ter autocontrole, porque isso é também refletido no nosso controle sobre a loucura, ou seja, quando nós adquirimos sabedoria, nós deixamos de ser loucos, então nós controlamos a nossa razão, é essa a ideia, temos controle sobre a nossa própria razão. Então, o texto ele avança, e aí ele pega e mostra, ó, Deus está atento a tudo. Pelo fato de Deus estar atento a tudo, nós precisamos desenvolver essa qualidade do autocontrole, essa característica do autocontrole que é manifesta por meio da alegria, da satisfação, do trabalho e da sabedoria. E aí o texto diz que, porque o Senhor, estando atento a tudo, o que ele faz? Ele derruba os orgulhosos. Ele derruba os orgulhosos, mas ele preserva a herança da viúva. Versículo 25 do texto que nós lemos, quando vai iniciar a segunda moldura, a moldura de baixo do nosso quadro. Né? E aí o texto vai mostrando que o Senhor, ele derruba os orgulhosos, e ele vai dizer também no último versículo, que é o versículo 33, que o temor do Senhor é a instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. Enquanto os orgulhosos serão derrubados, os humildes serão exaltados, serão honrados pelo próprio Senhor, porque o Senhor está atento a tudo isso, porque o Senhor está observando o nosso cotidiano, Ele está observando as nossas ações, as nossas atitudes, e Ele vai nos recompensar conforme a nossa prática, conforme aquilo que nós somos, conforme aquilo que nós fazemos. Né? Claro que tudo isso que somente iremos desenvolver essas capacidades, conforme o versículo 33, a partir do temor do Senhor, que é o que o texto vem desenvolvendo desde o primeiro capítulo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é a instrução na sabedoria, ou seja, a nossa vida deve ser regida pelo temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? Eu já expliquei em outro momento. O temor do Senhor é quando nós reconhecemos a presença do Senhor na nossa vida de tal forma que isso nos leva a agir conforme a vontade dEle. Então, temer a Deus é agir conforme a vontade dEle. E quando nós fazemos isso, nós desenvolvemos autocontrole, nós desenvolvemos domínio próprio. Exatamente nesses 4 ou 5 áreas que nós citamos aqui, que é a alegria, a satisfação, o trabalho e a sabedoria. Que nós possamos desenvolver essas qualidades, essas características, porque o Senhor, o nosso Deus, está atento a tudo isso e Ele está a nos ajudar, Ele está a nos recompensar. Claro, isso é fato, conforme a nossa atitude perante Ele. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te dê um excelente restante de semana, que você fique em paz, que nós fiquemos em paz neste tempo, que nós encontremos no Senhor a satisfação que nós tanto necessitamos. E até a próxima. Fique com Deus.